Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Folino, Head de Wealth Planning da XP Private Bank. Hoje a gente vai continuar falando sobre planejamento sucessório. Na nossa última conversa, a gente abordou um pouco esse processo de uma maneira um pouco mais estrutural, mostrando os momentos em que a gente tem que pensar sobre esse assunto, né? A gente falou um pouco de sucessão, que é quando basicamente a pessoa falece, naquele momento o patrimônio precisa ser transmitido de alguma maneira, mas também falamos um pouco sobre doação, onde ainda em vida a gente pode antecipar esse processo de sucessão, já transmitindo algum patrimônio para a nossa família. Hoje eu queria abordar um aspecto mais tributário, né? Vamos tentar falar um pouquinho hoje sobre quais são os impostos que incidem sobre esse processo. Quanto custa, do ponto de vista tributário, a gente transmitir o patrimônio para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para a nossa família de uma maneira geral. Eu acho que basicamente aqui a gente tem dois impostos que a gente pode analisar nesse momento. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é o ITCMD, que o próprio nome já diz, né? ITCMD é Imposto na Transmissão Causa-Mortes e Doação, ou seja, na sucessão e na doação. Esse é um imposto que existe no Brasil, que é de competência estadual, ou seja, é o Estado que tem a obrigação de controlar e de cobrar isso dos seus contribuintes, tá? E aí, no Brasil, a gente tem uma alíquota máxima de 8% desse imposto, e os estados são soberanos para definir, entre outras coisas, qual é a alíquota que se vai cobrar dos seus contribuintes. Então, tem estados que cobram 2%, tem estados que cobram 4%, 6%, 8%, tem estados que já têm uma tabela progressiva desse imposto em função do tamanho do patrimônio, então quanto maior o patrimônio, maior a alíquota. Aliás, essa é uma exigência que a Emenda Constitucional 132 trouxe para a nossa legislação ali no final de 2023, e que os estados que ainda não têm essa tabela progressiva precisam se adaptar às suas leis estaduais para incluir essa tabela, e isso vem sendo feito ou vai começar a ser feito a partir de agora em função dessa nova norma. Então, o ITCMD, ele é um imposto que incide sobre transmissão não onerosa, ou aquela transmissão onde quem recebe o patrimônio, seja por herança, né, no caso de sucessão, ou herança, ou legado, né, se o herdeiro ou o legatário, ou por doação o donatário, recebe este patrimônio sem nenhum custo, né, de graça, vamos dizer assim. Ele recebeu um presente, uma doação, sem ter pago nada por aquilo. Então isso é uma transmissão não onerosa e, portanto, é passível da incidência do ITCMD. Falei um pouco da alíquota, mas também é super importante também a gente falar da base de cálculo, né? Como é que incide o ITCMD? O ITCMD é o imposto de uma maneira geral, aquilo que a gente paga de imposto, ele é uma função de uma multiplicação, a alíquota sobre a base de cálculo. De uma maneira geral, os estados definem que a base de cálculo para a cobrança do ITCMD é o valor de mercado do patrimônio que está sendo transmitido. Só que o valor de mercado acaba sendo um conceito muito amplo, né? A gente precisa entender exatamente qual é o patrimônio que está sendo transmitido naquele momento. Se a gente estiver, por exemplo, falando de uma ação de uma empresa de capital aberto, por exemplo, uma ação da Petrobras, uma ação da Vale, é muito claro qual é o valor de mercado deste patrimônio, porque a gente tem essa informação a hora que a gente quiser. Tá ali, todo dia, toda hora, a gente tem quanto vale aquela ação e a gente sabe exatamente qual é o valor de mercado daquele ativo, daquele patrimônio que está sendo transmitido. Na hora que a gente olha, por exemplo, um imóvel, fica um pouco mais complicado, porque eu não tenho esse valor disponível para saber quanto vale, mas os estados entendem que o valor de mercado para um imóvel é o valor venal daquele imóvel. Então, os estados definem ali uma tabela de valor venal para cada imóvel, e o imóvel tem um valor definido pelo estado como base de cálculo para a transmissão desse tipo de patrimônio. Alguns estados já têm pedido para que você avalie efetivamente aquele imóvel para o valor de mercado, faça uma avaliação por empresas competentes para isso, para você definir exatamente qual é o valor de mercado. Mas de uma maneira geral, ainda é aceito o valor venal. Um outro patrimônio bastante comum na hora de você transmitir é a cota de participação de uma empresa de capital fechado, uma holding patrimonial, por exemplo, que é bastante comum na organização patrimonial das famílias. Isso também é um patrimônio que você precisa entender o que é o valor de mercado disso. E os estados, de novo, de uma maneira geral, entendem que o valor de mercado de uma empresa de capital fechado é o seu valor patrimonial, o patrimônio contábil da empresa, o patrimônio líquido daquela empresa. O que a gente também já vem percebendo é que alguns estados, assim como nos imóveis, têm pedido e têm exigido uma avaliação da empresa para que você chegue a um patrimônio líquido mais ajustado, mais de mercado, e não um patrimônio líquido contábil, patrimônio líquido histórico, aumentando a base de cálculo, tá? Aliás, isso também é uma outra coisa que vem sendo discutida um pouco mais intensamente, inclusive em algumas propostas ali no Congresso, de você definir que passe a ser o valor do patrimônio líquido ajustado das empresas à base de cálculo TCMD. O PL 108, que é fruto da reforma tributária, tem essa questão que provavelmente a gente vai ter mudanças significativas em relação a isso. Então o ITCMD é um dos impostos que incidem sobre o processo de sucessão, seja no falecimento das pessoas, na transmissão da herança ou do legado, seja na doação ainda em vida, transmitir isso para minha família, por exemplo, ok?
O outro imposto que pode ser discutido se incide ou não é o imposto de renda, o imposto sobre o ganho de capital. Aqui a gente tem uma outra discussão em relação a isso. A nossa legislação, ela diz o seguinte, que a transmissão de um bem, seja por herança ou por doação, ela pode se dar pelo seu valor de custo de aquisição, que basicamente é o valor que estava declarado no imposto de renda da pessoa que faleceu ou da pessoa que está doando o patrimônio, ou pelo valor de mercado, como a gente já colocou aqui. Se você transmitir pelo valor de custo, você vai simplesmente replicar o valor que estava no imposto de renda da pessoa que faleceu ou do doador para a pessoa que está recebendo aquele patrimônio. Nesse caso, você não tem nenhuma valorização patrimonial, e nesse caso não há que se falar em ganho de capital e aí não ter a tributação. Por outro lado, se você optar por fazer a transmissão pelo valor de mercado, e esse valor de mercado, ou seja, o valor de hoje desse patrimônio, ou da data da doação, da data de transmissão, for maior do que o valor que consta no imposto de renda da pessoa que faleceu ou da pessoa que doou, você vai apurar um ganho de capital. E esse ganho de capital deve ser tributado, sim, pela tabela que existe no Brasil, que vai de 15 a 22,5, dependendo do tamanho do ganho. Mas aqui existe sempre uma discussão de qual é o valor que você vai transmitir. Então, uma coisa é o imposto sobre a transmissão. Uma coisa é o imposto sobre a passagem do patrimônio, que é o ITCMD, é onde incide o imposto de herança e de doação, o ITCMD no Brasil. A outra coisa é o imposto de renda, que é um imposto federal, se incide ou não, dependendo do valor que você vai transmitir aquele bem. Eu acho que era isso que eu tinha para falar aqui hoje. Tentei ser um pouco sucinto em relação às coisas que a gente explicou aqui, mas é um assunto bastante importante, porque a gente precisa também entender quanto custa do ponto de vista tributário fazer essa transmissão do patrimônio. Ficamos por aqui e voltamos aqui na próxima oportunidade. Um abraço.